Fala galera, sou o Lucas e pra quem não me conhece, sou ministro de louvor da banda Soul Rap e eu tenho feito alguns vídeos trazendo uma palavra de Deus pra sua vida. Eu fiz um vídeo sobre projetos e eu dividi em duas partes. A primeira parte eu falei sobre os projetos que Deus tem pra sua vida. E hoje eu vou falar dos projetos que nós entregamos diante de Deus. Se você não viu, dá uma olhada no nosso canal, se inscreva, vê lá certinho lá que eu tenho certeza que Deus vai falar contigo sobre projetos. E para falar sobre os projetos que nós entregamos diante de Deus, nada melhor do que falar sobre a vida de Neemias. Neemias foi um cara muito importante na nossa história. Depois o povo de Israel está em cativeiro na Babilônia, né? Depois de toda aquela situação, Jerusalém cair e tudo mais, chega as notícias ao ouvido de Neemias que aquela cidade está destruída. E Neemias ali, eu tenho a certeza que nasceu um projeto no coração de Neemias. Nasceu uma ideia de falar assim, cara, eu preciso reconstruir essa cidade, preciso reconstruir os muros dessa cidade, eu não posso ver a cidade de Jerusalém toda destruída desse jeito. E ali Neemias, eu tenho a certeza que nasceu um projeto que ele começou a apresentar diante de Deus. E ali quando Neemias foi servir o rei, como ele era copeiro do rei, ele foi servir o rei e tudo mais certinho, o rei percebeu que ele estava triste, porque eu fico imaginando Neemias, aquele pensamento do cara, como isso, como aquilo, e ele estava triste. E aí Neemias falou assim, rei, triste, cara. Fica imaginando Neemias ali, você percebeu, e o rei fala, pô, percebi que não é doença física, não, é uma coisa, né, sentimental. E aí Neemias, tá complicado. Mas uma coisa interessante, quando o rei pergunta pra ele assim, o que tem acontecido, né, e ele fala tudo mais que aconteceu, e aí ele fala assim, o rei fala, mas o que eu posso fazer por você? Neemias, ele fala assim, a Bíblia nos ensina que ele fala assim, ó, Neemias orou ao Senhor, começou a falar com o Pai. Eu creio que naquele momento ele começou a entregar o projeto dele diante de Deus. Ele falou assim, Deus, eu tenho esse projeto, fala, Pai, eu preciso disso, eu quero isso, eu quero que isso aconteça, né, na cidade de Jerusalém, eu quero reconstruir e tal. Ele começa a apresentar o projeto diante de Deus. E começa a falar com o Pai, começa a falar, ministrar ali tudo mais certinho com Deus. E depois disso, ele foi falar com o rei e pedir ajuda para o rei. O que eu tenho a dizer para você, a primeira coisa que você tem que entender, quando nossos projetos nascem em nosso coração, devemos apresentar diante de Deus. Falar com o Pai, fala, Pai, eu tenho isso, eu quero apresentar diante de Ti o meu projeto. Né? E assim Neemias fez. E Neemias ele começou a apresentar diante do rei, que é o papel figurativo principal aqui da nossa situação, porque ele é o rei que poderia ajudar ele. Neemias não apresentou para nenhuma outra pessoa, mas ele apresentou perante o rei, que era o cara que, era o cara que poderia resolver a situação dele. O que eu quero dizer pra você, não espalhe seu projeto pra geral, não fica, olha isso aqui, eu quero isso, eu quero fazer isso, eu quero fazer, não, se apresente diante de Deus. E depois, se você for apresentar para alguém, que seja para uma pessoa que vai ter certeza que vai te abençoar e te ajudar. Um pai, uma mãe, o seu cônjuge, né, seu marido, sua esposa. Apresente diante dele, um líder, um pastor, sabe? Depois de apresentar diante de Deus e Deus falar contigo, colocar no seu coração, apresente diante do rei e fala assim, cara, líder, eu preciso disso, eu tô tentando isso, eu tenho esse projeto, eu quero isso, não importa o seu projeto, seja um projeto sentimental, seja um projeto material, seja um projeto ministerial, não importa. Apresente diante de Deus e se apresente para uma pessoa que vai abençoar a sua vida e vai com certeza que vai te ajudar. E a Bíblia nos ensina ali que o rei ajudou, foi toda aquela, mandou cartas, Neemias pediu carta para mandar para geral, que chegou com o exército, chegou, né, e tudo mais. E quando ele chega diante de Jerusalém, a Bíblia fala assim, que Neemias não contou nada para ninguém o que ele ia fazer. Neemias não falou com ninguém o que ele ia fazer. Neemias ele foi até o seu lugar, onde aconteceu o projeto, onde aconteceu toda aquela situação e não contou para ninguém. Ou seja, a única pessoa que sabia o que ele ia fazer era o rei. E ali a Bíblia nos ensina que depois ele foi no período da noite visitar e olhar e ver como estavam os muros, as cidades, as portas, para ver tudo aquilo que estava acontecendo. Neemias foi analisar primeiro o seu projeto. Ele foi explicar, né? Foi falar, imagina que ele foi conversando com Deus, falando com Deus, explicando para Deus, assim, ó, Deus, é isso, ó, isso aqui, isso, aquilo. Fica imaginando Neemias olhando ali e tal, falando com Deus. E nós temos a mania de que nós apresentamos os projetos diante de Deus e querer esquecer às vezes de falar com Deus e fala com geral, fala com aquilo, fala com isso, apresenta diante de Deus, apresenta diante do rei, não fala mais nada para ninguém. Vai primeiro ver como está seu projeto, vai primeiro falar assim, cara, ó, acho que eu vou fazer isso. Vai analisar, chega na situação, analisa, faz tudo primeiro, não precisa espalhar para ninguém. Pensa nisso. Os nossos projetos têm que ser apresentados diante de Deus, o nosso primordial. E diante de um rei, é uma pessoa, um líder, o seu esposo, né, sua esposa, seu pai, sua mãe, pessoas que vão aconselhar, te ajudar, as pessoas que vão fazer a diferença na sua vida.
E ali a Bíblia nos ensina que depois de toda aquela situação começa, né, as pessoas reconstruir, depois ele explica, fala para geral, e os inimigos começaram a se levantar contra a vida de Neemias. E ele começa a se levantar e ele cria estratégias para lutar contra os seus inimigos. Ó, não vamos dormir, galera. Ó, fica aqui de ponto, fica de guarda, coloca a família com lanças, tal. Ele estava preparado. Por quê? Porque antes de tudo ele planejou. Ele estava preparado para aquilo que viesse. Então, ou seja, a partir do momento que Neemias começou a analisar a situação, ele se preparou para tudo que poderia vir. Porque ele tinha a bênção de Deus. Deus estava com ele naquele projeto. O rei tinha liberado, tinha dado assistência para aquele projeto. E ele planejou o projeto. E aí sabe o que acontece? Teve uma certa hora que tentaram falar pra ele, ó, desce daí, Neemias, desce daí, a gente precisa conversar. Tentaram uma emboscada com Neemias, mas Neemias, ele tinha intimidade com Deus, ele sabia que era uma emboscada. E tentaram, e ele fala assim, não posso descer, pois estou no meio de uma grande obra. O que eu quero dizer pra você, se você está no meio do seu projeto, as pessoas vão fazer você desistir. Se você está no meio do seu projeto, as pessoas vão fazer você parar, querer que você pare, querer que você não consegue. Os inimigos vão te levantar para destruir porque tá vendo que tá dando certo a sua vida. O inimigo vai se levantar contra a sua vida. Mas quando você está preparado, quando você está disposto a obedecer a Deus e fazer todos os seus mandamentos, sabe? Tá, vamos pra cima, vamos pra lá, Deus está comigo, meu projeto está organizado, meu projeto está planejado. Cara, não tem inimigo que vai fazer você descer os seus projetos, porque você está realizando uma grande obra. Uma obra que Deus colocou, que Deus abençoou, não que Deus colocou foi outro projeto, foi outro vídeo. Hoje é o vídeo que nós apresentamos diante de Deus. Então o que eu quero dizer pra você, cara, apresenta seu projeto diante de Deus. Não importa o projeto que seja, apresente diante de Deus. Ore, pede direção e depois crie estratégias para o seu projeto não cair, seu projeto não falhar. Crie estratégias para os projetos continuar, cara. Não adianta a gente falar, vou fazer, espalha pra geral, tal. Não, apresente diante de Deus, depois apresente para uma pessoa que, o rei, que foi representado na figura na história de Neemias, seja seu pai, seja sua mãe, seja um líder, seja sua esposa, apresenta diante dele, pessoas que vão te auxiliar, pessoas que vão te ajudar, pessoas que vão fazer a diferença. Não fala mais nada pra ninguém. E a partir do momento que o projeto tá em ordem, que você já sabe a situação, que está indo pra frente, pede ajuda das pessoas que você irá precisar ali, dos familiares, às vezes, não sei, dos amigos, vai ali para as coisas acontecerem, porque sozinho não fazemos nada. Ali as coisas vão acontecendo, mas se lembre, nunca deixe de descer da sua obra, pois você está realizando uma grande obra, um grande projeto. Deus, ele está contigo, cara. Deus está contigo. Vai na frente, coloque diante do rei que as coisas vão acontecer. Pode ter certeza absoluta quando nós apresentamos isso. Então, isso que eu queria dizer para a sua vida, isso que eu queria dizer para a sua história mudar, para a sua vida ser transformada.